Pessoal, no caso da utilização aqui da planilha de sapato isolada, sem muita novidade aqui nessa aba de empuxo, tá? A não ser aqui pelo desenho, né? Ele mostra aqui resultante de empuxo, quando eu tenho sobrecargos, diagramas, né? Tudo certinho, aplicação, altura. E uma coisa aqui que nos ajuda na questão de muro de arrimo aqui no caso de planilha de sapato isolada, né? Que seria as duas principais verificações, seria o quê? Tombamento e deslizamento, tá? Para o deslizamento, o empuxo passivo aqui vai combater esse deslizamento, tá? E no caso do tombamento, o nosso solo sobre a sapata aqui, ou laje, vai estar nos auxiliando nisso, na questão do tombamento, tá? No dimensionamento do pilar aqui, da mesma forma, ele pega o valor do momento máximo na base, tudo mais, né? Viga também. Na questão da sapata aqui, sempre a gente inserindo, como sempre, nas células em azul, tá? Os dados, eu tenho aqui a minha carga normal, que é a força normal característica proveniente da minha estrutura. E isso, como nós já sabemos, nas outras planilhas, incluindo muro de divisa, alvenaria de vedação, né? Alvenaria de divisa, viga, pilares, tá? E o peso próprio da sapata. O nosso FCK aqui, o aço, os majoradores, né? Fator de segurança para tombamento e deslizamento, X-pilar, Y-pilar, armação do pilar aqui, que nós estamos utilizando, tá? Eu coloquei aqui, poderia até puxar do pilar, mas eu coloquei aqui, de repente, você quer fazer alguma outra verificação, cobrimento, colarinho, se tiver, a nossa tensão admissível do solo, tá? Aí aqui no pré-dimensionamento, ele vai sugerir aqui uma sapata de 70 por 55. Mas nem sempre, no nosso caso aqui, que é a questão crítica é tombamento e deslizamento, não vai passar com essas dimensões, tá? Então aqui, as dimensões que você vai adotar, tá? Aqui no caso, ele é uma verificação aqui da homotetia, tá? Mas para o nosso caso, que é dimensionamento aqui no caso do muro de arrimo, de empuxo e tudo mais, sopramuros maiores, eu sugiro esse formato aqui, tá? Então eu venho aqui, altura total da sapata, que isso aqui vai ajudar também no nosso peso próprio na verificação do tombamento e do deslizamento, tá? A nossa área mínima de compressão aqui pela norma é 66,67, então a gente tem sempre que ficar de olho aqui, ele vai dar o aviso. A área de compressão tá ok, só que a minha sapata está tracionada. Quando a minha sapata está tracionada, a planilha também faz o dimensionamento, tá? Peso próprio do concreto, peso do solo sobre a sapata. O que seria isso daqui? Tá? Eu vou fazer só o pilar central aqui. Eu tenho a minha sapata aqui, tá? Digamos assim que eu tenho a minha viga baldrame passando aqui, tá? Por segurança, eu costumo utilizar isso aqui, ó. A sapata vai ficar aqui, então eu tenho o solo, toda essa área aqui. Então, eu vou pegar essas dimensões aqui, tá certo? Vezes a minha altura, tá? Porque o meu arrimo ele tá aqui, tá certo? Então, se eu tenho a minha sapata aqui, eu tenho tudo isso de solo, eu vou pegar a minha área vezes a altura aqui, tá certo? Eu vou ter um volume e multiplico vezes o meu peso específico do solo, tá? Então, isso aqui já é multiplicado pelo peso específico do solo, tudo bonitinho, e eu vou aplicar essa carga, tá? Exatamente aqui, ó. Tá? A planilha ela tá considerando isso, tá certo? A essa distância aqui, ó. Para eu compensar, porque eu vou ter um momento na base aqui devido ao empuxo, e essa força aqui do meu solo, né, sobre a sapata, até o centro do meu pilar, vai me gerar um braço de alavanca aqui, tá certo? Que eu vou subtrair do meu momento na base da sapata. Então, isso aqui, a forma que a planilha está trabalhando seria dessa forma, tá? No caso, para muros maiores ainda, tá? Vou desenhar aqui de uma forma bem simples aqui, só para vocês entenderem. Eu posso ter, isso aqui é o que eu costumo fazer, tá? Eu posso ter esse solo aqui, tá? Ó, sempre pela minha área de influência que está aqui, mas eu posso ter a minha laje aqui também, então eu posso considerar todo esse volume aqui de solo aqui, tá? É isso que a planilha considera. Então aqui seria o peso do solo sobre a sapata, tá? E a carga normal do solo de contrabalanço. Ou eu posso apagar aqui e colocar aqui também, tanto faz. A resultante final aqui, de todo esse maciço de solo, tá? Em cima da sapata descarregando aqui, ó. Tá? Lembrando novamente que a resultante ele vai dar aqui. E isso depende também do espaço, tá? Por segurança, eu pego isso daqui, ó. Esse espaço aqui, coloco no meu centro geométrico aqui, para estar me gerando o meu braço de alavanca aqui, tá certo? Inserindo esses dados aqui, a tensão média aqui, no caso, ele me dá os pontos, né, de tensão, note que o negativo aqui, a sapata está sendo tracionada. E se for inferior ao meu limite, ele dá ok ou não. O meu coeficiente de atrito aqui, entre o solo e o concreto aqui para verificação do deslizamento, peso específico do solo, tá? Ângulo de atrito para o empuxo passivo, tá? Que ele vai fazer o cálculo aqui e vai inserir para fazer as verificações. O dimensionamento da flexão, a porcentagem, né, para o OS mínimo, verificação de fendilhamento. Só voltando aqui, no caso, para o meu empuxo passivo, né? Porque eu tenho meu arrimo aqui, tá certo? Por que eu falei que a altura da sapata aqui ela ajuda bem, né? Porque essa altura aqui, ó, eu tenho que colocar para ele calcular o meu empuxo passivo aqui, ó, tá?
para combater esse esforço de deslizamento aqui. Então eu vou colocar o meu ângulo de atrito aqui para ele fazer esse cálculo, tá? E aqui eu escolho as bitolas, né? Eu oriento você aqui, normalmente a limitar entre 10 e 12 centímetros no máximo, tá? A norma não impõe um limite de espaçamento, mas eu oriento você ficar entre 10 e 12 centímetros. E aqui se o tombamento ok ou não ok, tá? Eu vou voltar aqui, ó, o meu valor, né, do solo que está contribuindo, ok? Aqui as verificações, né, o sentido de momento e tudo mais. E o nosso detalhamento, que a gente tem que tomar muito cuidado, que seria o quê? Na parte superior, como a minha sapata, normalmente para rimo, ela é tracionada, eu pego a minha armadura do pilar, tá certo? Ó, utilizar a S do pilar, ver detalhamento. Então eu faço o cruzamento aqui, ó. Tá certo? Eu pego a minha armação do pilar e distribuo na face superior e faço o cruzamento com a minha armação do pilar. Aqui na parte inferior, que é a armadura aqui, positiva, tá certo? Distribuída em X e Y, conforme nós fizemos o nosso cálculo, o nosso dimensionamento. Tá certo? Então seria isso. Se você tiver alguma dúvida quanto à utilização, você pode mandar no grupo do WhatsApp lá. Vamos para a nossa próxima aula.